Olá, boa noite. Vamos juntos para mais uma live, hoje com um tema muito especial. Apego ao passado. Por que é tão difícil soltar e seguir em frente? O que faz com que nós, muitas vezes, nos mantenhamos presos a esse passado? O que faz com que nós, muitas vezes, não nos permitamos seguir, apesar de tudo, o que aconteceu em nossa vida? Eu sou a Gil Matana, sou mentora sistêmica e vou trazer para vocês algo sobre esse assunto, onde você vai perceber qual é o seu apego ao passado, porque existem 5 tipos de apegos. Mas antes de eu continuar, como está o som? Só me deem um ok se está tudo certo, se vocês me ouvem bem. Fazia tempo que eu não aparecia por aqui, mas agora pretendo estar com vocês uma vez por semana, trazendo assuntos do nosso dia a dia, assuntos que fazem com que nós tenhamos uma consciência maior. Afinal, faltam praticamente somente 3 meses para o final do ano. Então, lá no início do ano, tenho certeza que você criou algumas promessas em relação ao seu ano de 2025. O que você queria começar a fazer, o que você queria deixar de fazer. E essas promessas foram cumpridas? Você conseguiu colocar alguma delas em prática? Você conseguiu realizar alguns dos seus desejos lá do final do ano de 2024 para esse ano 2025? Uma promessa, um combinado que nós fazemos conosco mesmo, ela só se realiza quando a gente permite que isso aconteça. E às vezes, nós estamos apegados ao passado. Por isso que não acontece a realização dessas promessas, desses combinados que nós fazemos com nós mesmos. Primeira coisa, preciso trazer para vocês a diferença entre apego e lembrança. Lembrar é natural, lembrar é muito bom. Agora, o apego é quando aquilo te prende, é quando essa informação do passado, ela faz com que você se mantenha preso a uma lembrança. Por isso que o apego do passado muitas vezes não nos permite seguir adiante. Porque esse apego excessivo pode nos impedir de viver plenamente a nossa vida, o nosso presente. Então, o passado, ele é uma história, mas o hoje é presente. Por isso que ele se chama presente. Ele é uma dádiva para nós. Todos os dias, quando nós amanhecemos, nós temos uma nova chance de fazer diferente. Nós temos uma nova chance de nos colocarmos no mundo de uma maneira totalmente diferente. Porém, se eu ainda estou com essas histórias mal resolvidas dentro de mim, eu vou usar o meu passado como um filtro para me viver no meu dia a dia. Então, em relação a frustrações, a decepções, a dificuldades, tudo isso eu trago para o meu dia de hoje. E aí isso faz com que esses filtros poluam o meu presente. Então, às vezes eu estou muito bem, mas se eu não tenho resolvido algo do meu passado, uma foto, uma música, se torna um gatilho para mim voltar lá atrás. E o que é resolver o passado? Não é esquecer ele, e muito menos apagar. É eu compreender, é eu olhar para o meu passado e compreender que tudo aconteceu da maneira que tinha que acontecer. E aí eu solto e eu me permito agora fazer diferente. Então agora eu vou falar para vocês dos 5 apegos do passado. O apego àquilo que foi bom. O segundo é o apego àquilo que foi ruim. O terceiro é o apego à reparação. O quarto
é o apego à identidade. E o quinto é o apego à culpa. Então, nós temos esses 5 tipos de apego ao passado. O primeiro, que é o apego ao que foi bom, é quando você teve muitas coisas boas no seu passado. E aí você fica revivendo elas nos dias atuais. É como se a tua programação começasse a te trazer assim: porque aquilo foi muito bom e hoje não está sendo tão bom. Então você idealiza e você compara tudo. Então você está preso nesse apego a tudo que foi bom. E aí, talvez hoje, as coisas não estejam tão boas que nem você tinha lá atrás. E aí você fica comparando. Então, por exemplo, um relacionamento. Porque essa pessoa não é igual àquela que eu já me relacionei. Cada ser humano é diferente. Cada pessoa que está na sua vida é em relação àquilo que está acontecendo com você nesse momento, mesmo num relacionamento. Então, quando eu olho para a pessoa que está na minha vida e permito que também ela seja diferente, que ela não precisa ser igual às anteriores, eu me dou o direito de fazer algo diferente, algo novo. E aí eu me libero desse passado. O apego a tudo que foi ruim. Você começa a reviver as feridas. É como se elas se tornassem para você o teu roteiro da vida, o teu script. Tu não consegue falar nada da sua vida sem você trazer uma história muito triste, trazer uma dificuldade, trazer um desafio do que aconteceu com você. Então, a vida se abre para você, ela te dá uma nova oportunidade de você fazer diferente, de você prosperar, mas você se mantém preso àquela dor, àquela dificuldade da escassez que você já viveu. Esse é o apego às dores, a tudo aquilo que foi ruim na sua vida. Então, toda vez que eu trago para os meus dias atuais as dores que eu sofri, as dificuldades que eu passei, eu permito que isso seja revivido. Mesmo que eu esteja numa vida um pouco mais leve, um pouco mais tranquila. Mas é como se eu estivesse olhando para onde? Para o meu passado. O apego à identidade é quando aquilo que você viveu, você acredita que você se tornou. Como se você criasse um rótulo em você. Então, por exemplo, uma experiência que você precisou desistir, porque você não deu conta. Então, hoje você vai falar sobre você diz, não, mas eu sou muito fraca. Eu não dei conta nem de uma experiência que aconteceu na minha vida. E aí você acaba criando rótulos para a sua identidade. E o último, que é o apego à culpa, é quando você sente que você deve algo a alguém. Então, você não se permite ser feliz, porque lá atrás também essa pessoa, vocês não foram felizes, então você se culpa por ter tomado uma decisão, por ter feito algo diferente. É como se você precisasse pagar muito caro. Então eu não mereço ser feliz, porque lá atrás, falando em relacionamento, o nosso relacionamento finalizou. Então você se mantém apegado a essa história que você conta para você mesmo e você transforma em culpa. E o que tudo isso faz com você? Faz com que você não viva o seu presente. Faz com que você não viva a sua melhor versão. Nós somos frutos de todas as nossas experiências, sejam elas positivas, sejam elas negativas. Se não fosse por essa história, se não fosse por isso que você viveu, quem você seria hoje? Você teria alcançado tudo o que você alcançou? Você teria entrado em contato com os seus recursos? E talvez tomado decisões muito importantes na sua vida? Tomado decisões onde você parou de fazer certas coisas que faziam com que você ficasse preso. Quando nós olhamos para a nossa história,
qual é a primeira lembrança que vem para você? De dor? De dificuldade? De sofrimento? Ou de gratidão? Ou de você olhar para você mesma além e dizer: uau, eu cheguei até aqui. Olha só tudo o que eu passei e eu sobrevivi. Eu me ressignifiquei a partir das minhas histórias. Porque contar histórias difíceis, desafiadoras, todos nós temos. Não existe nenhuma pessoa que não tenha passado por um desafio. Não existe nenhuma pessoa que não tenha passado por nenhuma dificuldade. Os desafios trazem junto uma força de crescimento, uma força de expansão, que é o movimento para o mais. Eu me coloco no movimento para mais vida. E é esse o movimento de seguir adiante, apesar do meu passado ter sido como foi. Então, às vezes, quando tem este apego ao passado, a tudo aquilo que foi bom, porque o meu trabalho anterior era muito bom. Por mais que eu não gostava mais dele, era muito bom. O meu trabalho é desafiador de agora. Mas quanto crescimento você está tendo? Saindo da zona de conforto. Nós só crescemos quando nós saímos da zona de conforto. Quando está tudo muito bom, está tudo muito estagnado, não existe mais como eu crescer. Eu paraliso. Então, as experiências desafiadoras na minha vida, elas fazem com que eu cresça, com que eu ressignifique elas e eu me transforme a partir delas. Mas eu preciso colocar o meu passado em ordem. Sem eu colocar o meu passado em ordem, eu não consigo estar no meu presente. E aí sim, eu volto lá atrás. Eu uso o meu passado como filtro para as experiências do dia a dia. Como eu coloco o meu passado em ordem? Quando eu olho para as minhas experiências e eu agradeço cada uma delas. Eu trago para a minha compreensão o que aquela experiência trouxe de melhor para mim e que eu posso usar agora como um recurso. Também, o que essa experiência despertou de pior em mim? Porque eu preciso olhar também, nós somos luz e sombra. Ninguém é bonzinho a todo tempo. Nós também temos as nossas partes negativas, as nossas sombras. E às vezes essas experiências fazem com que a gente entre em contato com elas. Fazem com que a gente entre em contato para quê? Para ressignificar. Para nós dizermos, eu sou um ser humano bem comum. E como esse ser humano bem comum, eu tenho também meu lado negativo. Então, nenhuma dor é só uma dor. Nenhum apego é só um apego. Porque atrás de toda dor existe um ganho. E aí eu preciso me perguntar, quando eu me mantenho me vitimizando, acreditando que nada dá certo para mim, o que eu ganho, que eu tenho por trás dessa reclamação? Às vezes, quando eu estou reclamando, eu tenho o quê? Atenção. Às vezes eu estou sendo visto. De quem faltou eu ser visto? De quem eu acredito que faltou, que não me deu atenção? Às vezes eu volto lá para uma experiência de 2, 3 aninhos, quando eu acredito que o meu pai ou a minha mãe não me deram atenção o suficiente. Nós, seres humanos, somos uma caixinha e cada gaveta
existe um portal, digamos assim. Cada gaveta existe um script em relação àquilo que nós precisamos olhar e curar. Permitir-se trazer luz para o seu passado. Permitir-se desapegar. Permitir-se se reconciliar com o passado te trará forças para o seu presente. Forças para as suas decisões. Porque, às vezes, eu não tomo uma decisão em relação àquilo que eu quero, àquilo que eu gostaria, àquilo que me faz bem, porque eu ainda estou com o filtro daquilo que aconteceu no meu passado. Dar o próximo passo significa: eu deixo o meu passado no passado. Eu coloco agora em ordem tudo o que aconteceu até mim. No trabalho com as constelações familiares, o que vem à luz a partir do momento que a gente começa a colocar em ordem o nosso passado, a nossa vida, é impressionante. Às vezes a gente acredita que é algo bem grande e é só uma exigência que ainda nós temos. Às vezes eu estou preso em algo que agora eu já cresci, eu sou adulta, eu dou conta, eu cuido da minha vida. Porque eu preciso olhar, porque o problema não é o passado em si, é o espaço que ele está ocupando dentro de mim. Então, como é que aquilo novo vai chegar até mim se eu estou totalmente ocupada? E às vezes esse meu passado ele está cheio de queixas, de exigências, de apego àquilo que foi ruim, de apego à culpa, de apego a essa identidade que eu me rotulei, que eu sou assim porque o meu passado foi assim. Colocar o passado em ordem. Soltar não é esquecer. Soltar é honrar a sua história, é agradecer e se permitir viver plenamente a partir de agora. Aí eu consigo dar o próximo passo, próximo passo, próximo passo, próximo passo. E aí talvez para 2026 eu tenha metas concretas dentro de mim. Eu tenha metas que eu sei que eu vou conseguir conquistar elas. Porque eu comecei a colocar a minha vida em ordem. O ano de 2025, ele pede isso. Está sendo um ano muito desafiador para todos nós. Está sendo um ano de ressignificar muitas coisas. Está sendo um ano de encerrar ciclos e deixar para trás aquilo que não faz mais sentido. O ano de 2025, ele pede isso. Ele pede para nós nos liberarmos daqueles fardos, de tudo aquilo que nós temos carregado. E é isso. Eu preciso liberar espaço para o novo chegar. Como é que o novo chega até mim se eu estou totalmente ocupada? Se eu estou preenchida? Se eu estou ainda ruminando aquilo que aconteceu comigo? Às vezes eu tô lá pensando assim: se eu tivesse feito diferente. Poderia ter acontecido de outra maneira. Se eu não tivesse dito sim naquele dia. Se eu não tivesse dito não naquele dia, quem eu seria hoje? Com certeza, uma pessoa completamente diferente. Mas aí, seria melhor ou pior? Você abriria a mão de tudo que você tem hoje por uma decisão que você tomou no passado? Às vezes é fácil a gente querer apagar, querer ter feito diferente. Mas quando nós olhamos para a nossa história de hoje, para a nossa vida, para aquilo que nós temos,
A melhor decisão é: eu fiz o melhor que eu podia naquele momento, com os recursos que eu tinha. Hoje, eu posso fazer melhor ainda, porque eu transformei o meu passado em um farol, em uma sabedoria, e não numa âncora. Que ele me prende, que ele me puxa para trás, que ele me impossibilita de novas possibilidades. Desapegar é deixar ir. O movimento mais intenso, mais profundo, porque ele não acontece aqui fora. Ele acontece internamente. É um movimento de dentro para fora. Deixar ir, soltar, liberar, ressignificar e colocar-se em movimento. E esse é o movimento que somente você pode fazer por você. As pessoas podem te orientar, podem te trazer clareza, mas tomar essa decisão é somente você que pode fazer. Tomar a decisão de você se colocar como prioridade, de você cuidar muito bem do filho, da filha dos seus pais. O que colocaria um sorriso no rosto dos seus pais? Você se privar de você seguir, de você crescer, de você prosperar, de você se posicionar no mundo? Ou você fazer todos esses movimentos? O que deixaria eles mais felizes? Às vezes nós acreditamos que eles não nos deram o suficiente. Faltou carinho, faltou atenção, eles não estavam tão presentes, eles foram rudes demais. Mas eles te deram o maior presente. Aquilo que ninguém poderia ter dado a você ou poderá dar. A sua vida. Esse é o presente mais grandioso que nós podemos receber, a nossa vida. E aí, como você tem cuidado da sua vida? Como você tem cuidado de si mesmo? E aí entra a tríade, né? O nosso corpo físico, o nosso corpo emocional e o nosso corpo espiritual. O nosso corpo físico, como você tem alimentado a casa, a morada da sua alma? Você tem cuidado da sua alimentação? Você tem praticado exercícios físicos? Ah, mas eu não gosto de academia. Não precisa. Faz uma caminhada. Se coloca em movimento. Lembra, movimento gera vida. O seu corpo espiritual. A sua fé. Como você tem cuidado da sua fé? E não falo em religião, eu falo em fé. Eu falo em acreditar. O seu corpo emocional. As suas emoções. Elas são nutridas pelos seus pensamentos. Os seus pensamentos são nutridos por aquilo que você assiste, aquilo que você lê, aquilo que você escuta. Tem sido saudável aquilo que você lê? Tem sido saudável para você aquilo que você tem escutado? E aquilo que você tem assistido? Nós somos a nossa prioridade. Ninguém pode fazer por você. Mas se você não estiver no seu lugar, se você estiver cuidando dos outros, ninguém vai cuidar de você. Então, um movimento também de se colocar como prioridade. Cuidar de você. Começar a colocar a sua história em ordem. Primeiro, colocando o seu passado em ordem.
uma das leis sistêmicas é a ordem. Então, se tiver muito bagunçado, a minha vida vai estar bagunçada. Preciso colocar em ordem. E às vezes, um pequeno gesto diário. Arruma a sua cama ao acordar de manhã cedo. Coloca em ordem as suas roupas. Deixa a sua casa organizada. Não estou falando de perfeccionismo. Porque para a tua mente, para o teu cérebro, quando ele percebe que as coisas estão em ordem, é como, agora eu posso cuidar aqui dentro. E às vezes, o mundo aqui fora, todo bagunçado, reflete como está lá dentro. Então, a casa toda bagunçada. Opa, como que eu estou aqui dentro de mim? Esse tem que ser, digamos assim, o teu termômetro. Mas cuidado, não é ser perfeccionista, deixar tudo muito arrumado, porque aí tem o outro efeito. Quando eu quero deixar tudo muito organizado aqui fora, tudo muito bem perfeito, preciso olhar dentro de mim. Tá uma bagunça também. Então eu encontro o meu ponto entre um e o outro, o ponto de equilíbrio. Fez sentido para vocês? Eu vou deixar essa live salva, porque aqui eu trago para vocês os 5 tipos de apego, e eles são fundamentais para nós olharmos para a nossa história, ressignificarmos e darmos um novo sentido para a nossa vida. Deixar o passado ir, deixar o passado no seu lugar, se tornando a nossa base bem sólida, o nosso chão onde nós temos firmeza em pisar. E cada vez mais eu estou no meu presente, no dia de hoje. Agora eu estou aqui. O passado tem que ser um farol, tem que ser como uma direção para aquilo que eu quero fazer e aquilo que eu não quero fazer também. É isso. Ressignificar, soltar o passado é fazer isso. Muito bem, muito obrigada por vocês estarem aqui, por vocês assistirem. Vou deixar a live salva, como eu já falei, se vocês quiserem comentar lá como foi, se fez sentido para vocês. Semana que vem volto com um novo tema, porque eu quero todas as semanas trazer um tema especial daqui até final do ano. Já estamos quase em 2026, né? E ressignificar é importante. Mas ao mesmo tempo que eu ressignifico, eu preciso ter uma direção. Eu preciso olhar para aquilo que eu quero. Eu preciso me permitir, me autorizar a fazer diferente de agora em diante. Então esse é meu convite para você. O que você se permite fazer diferente de agora em diante? Obrigada.